Olá pessoal do blog, olá pessoal do canal do YouTube. O vlog de hoje se chama Atitudes Corretas em Tempos de Crise. Eu vou ficar olhando um pouquinho pra lá, que é onde está o computador. Esse vlog está sendo baseado num estudo feito pelo Arthur Correia. Esse aqui é o Twitter dele. E o Arthur é meu amigo, mas ele me mandou esse estudo que ele fez e que ele pregou na igreja dele. E eu achei muito, muito bom. Então eu pedi permissão pra ele e tô trazendo pra vocês em forma de vlog. Então, na verdade, esse estudo foi baseado no livro de Miqueias. E eu achei muito, muito especial, muito importante, porque a gente sempre tá passando por momentos de crise, né? Às vezes a gente acabou de sair de momentos de crise, tem um momento de calmaria e já começa um momento de crise de novo. E a gente sabe que na vida cristã as crises virão, né? Às vezes, até mesmo uma após a outra, elas vêm e é complicado lidar com elas. É complicado lidar com elas da maneira correta, com a posição e a atitude correta. Então eu achei que esse vlog seria, que esse estudo seria perfeito para conversar com vocês sobre ele. Atitudes corretas em tempos de crise. O que a gente vai tentar ver aqui, desvendar aqui, é como lidar com a crise. É uma pergunta que muitas pessoas fazem quando nós estamos passando pelas crises, porque existem várias atitudes com as quais você pode passar pela crise. Você pode passar por elas com uma atitude esperançosa, com uma atitude de saber que Deus nos passa pelo fogo para nos purificar e nos fazer mais semelhantes a Ele. Ou você pode passar pela crise com uma atitude de ingratidão e reclamando por esta crise que tem acontecido. Então, infelizmente, muitas pessoas passam por crises, passam por desertos, sem ter a atitude correta, não tirando nenhum tipo de aprendizado dessa crise. E essa realmente não é a atitude correta em relação a um momento difícil como esse. A verdade é que os desertos não acontecem nas nossas vidas por acaso. Deus permite que eles aconteçam porque Ele tem um objetivo para aquilo e tudo tem um objetivo nos planos de Deus. O deserto e a crise é, na verdade, uma escola. É um lugar onde nós devemos aprender. E é um lugar onde Deus quer nos ensinar, quer nos fazer ouvir a sua voz. E nós precisamos aprender a ficar quietos no meio do deserto, no meio da tempestade e ouvir a voz dele. Então, o profeta Miqueias nos mostra 3 atitudes essenciais que nós devemos ter nos momentos de crise. Então, nós vamos usar aqui como texto base Miqueias capítulo 7, especificamente versículo 7, tá? Mas Miqueias 7, de 1 a 6, ele vai relatar toda a corrupção, o pecado do povo daquele tempo. Então, o Arthur pontuou aqui algumas coisas que estavam acontecendo, que são especificadas nesse versículo. Então eu vou ler aqui para vocês. Não havia mais pessoas retas, praticavam o mal com diligência, juiz aceitando o suborno, a melhor pessoa como um espinheiro, não se podia confiar nos amigos e contendas dentro das famílias. Isso sem contar coisas que ele explica antes do capítulo 7, como por exemplo, falsos profetas, feitiçaria, idolatria, cultos desagradáveis a Deus. Então todo este cenário é o cenário no qual o profeta Miqueias está inserido e é o cenário no qual ele vai falar esse versículo maravilhoso, que é o que nós vamos estudar. Então a verdade é que esse cenário é um grande caos, mas não se diferencia muito do que nós temos hoje no nosso grande caos da sociedade moderna. Crise em famílias, ninguém pode ser confiado, idolatria, falta de culto agradável a Deus, tudo isso a gente vê no nosso dia de hoje. Então, eu creio que nós temos que ser como Miqueias, porque nós já estamos inseridos no caos, que é este mundo moderno. E aí a gente pode ver aqui no versículo 7, então, qual foi a atitude de Miqueias. Eu acho maravilhoso esse versículo, então vamos ler. Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, é isso que o profeta declara depois de mostrar toda essa situação caótica na qual ele estava inserido. É isso que ele declara. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então vamos ver agora quais são essas 3 atitudes que a gente pode ver nesse versículo que o profeta Miqueias nos ensina. Então, a primeira atitude que nós devemos ter em tempos de crise é manter o foco em Deus. Eu, porém, olharei para o Senhor. Muitas vezes quando a gente está passando por um momento de crise, a gente na verdade tira o foco de Deus. A gente começa a olhar para o problema, a gente começa a olhar para as lágrimas, para as dores, para o quanto aquilo
é dolorido. E a verdade é que passar pelo deserto não é fácil, né? Não é à toa que nós usamos essa analogia, essa metáfora do deserto, porque é um lugar onde é árido, é um lugar onde você não tem água, é um lugar onde você fica desesperado, é um lugar onde você precisa de ajuda e salvação. E quantas vezes a gente passa pelo deserto com a atitude errada de tirar o foco de Deus? E essa é a atitude mais errada que a gente poderia ter, porque o deserto serve muitas vezes para nos aproximar de Deus. Eu, por exemplo, percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos que tudo parecia muito complicado, foram os momentos que mais me aproximaram de Deus, foram os momentos que eu mais pude sentir a presença dele tão perto e o amor dele tão constante, me ajudando no meio da crise. Porque quando a gente está na bonança, quando a gente está na montanha, parece fácil a vida e a gente não dá, de certa forma, tanto valor a esperança que nós temos em Deus, ao auxílio que nós temos de Deus. Mas quando a gente está inserido no deserto, é que a gente dá valor a isso. Então, aqui o profeta nos ensina, olharei para o Senhor, mantenha o foco em Cristo. A Bíblia nos mostra também em Hebreus, o escritor compara a vida cristã com uma corrida. E eu me lembro também que na Conferência da Fiel, o pastor Joel Bick, ele falou sobre isso também. A vida cristã é uma corrida. E quando a gente tira o foco de Deus, a gente tropeça. A gente tropeça e a gente cai. E aí, Joel Bick falou que essa corrida que o autor de Hebreus exemplifica é aquelas corridas antigas, em que eles tinham toda aquela arquibancada, aquelas muitas pessoas sentadas em volta assistindo aquelas corridas que pareciam eternas, né? E Joel Bick disse que as pessoas que estão sentadas nessas arquibancadas são os nossos familiares, são todas as pessoas, todos os crentes que viveram antes de nós, os puritanos, os profetas, os personagens bíblicos, eles estão todos sentados naquela arquibancada, olhando para nós e torcendo para nós, dizendo, vai, enquanto nós estamos correndo a corrida cristã. A palavra de Deus diz, enquanto nós corremos essa corrida, nós precisamos deixar os fardos para trás e focar no nosso alvo, que é Jesus Cristo. Então, enquanto você está nessa corrida cristã, enquanto todas essas pessoas estão olhando para você e torcendo para que você consiga chegar ao seu alvo e receber a coroa que lhe foi proposta, não tire o foco do Senhor, porque uma vez que você tira o foco do Senhor, é aí que você cai. E Joel Bick disse que o Senhor é como se ele fosse nosso técnico, né? Nosso treinador que está ao fim, na linha de chegada, dizendo, vem, vamos, não deixe nada te impedir de chegar até mim. Então, mantenha o foco no Senhor. E é isso que Miqueias está falando. Em meio à dificuldade, em meio ao caos, eu, porém, olharei para o Senhor e continuarei focado no Deus da minha salvação. A verdade é que nós temos que tirar os olhos dos gigantes, tirar os olhos das dificuldades, colocar os olhos em Deus e correr pela força dele e não pela nossa. E ele vai nos ajudar a chegar onde nós devemos chegar, a passar por essa dificuldade são e salvos. A segunda atitude, então, que o profeta nos ensina é manter a esperança viva em Deus. Ele diz, esperarei no Deus da minha salvação. Isso é maravilhoso. Então, enquanto você está passando pelo deserto, enquanto as dores parecem até insuportáveis às vezes, parece que a gente não vai conseguir, parece que nada vai dar certo, que é hora de desistir, que o Senhor nem está mais com você, quando estiver nesse momento da sua vida, mantenha a sua esperança no Deus da sua salvação. É um Deus real, é um Deus presente, é um Deus Emanuel, Deus conosco. Aí o Arthur vai falar que existe um ditado muito comum, que a esperança é a última que morre. Mas a verdade é que a esperança cristã, ela não morre, é uma esperança que nos mantém continuando, que nos mantém correndo a corrida cristã, a carreira cristã. E quando tudo parece tão difícil, mantenha-se na esperança do eterno. Mantenha o seu foco naquilo que é eterno, naquele lugar que já te foi prometido, naquele tempo em que nós estaremos eternamente na presença do Senhor, que nem mais lágrimas, nem mais choro existirão. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mantenha na sua memória tudo que o Senhor já fez por você, todas as dificuldades que você já passou antes dessa e que Ele te manteve firme, em pé, e que Ele esteve com você durante todo o tempo. Então, espere no Deus da sua salvação. E que Deus maravilhoso é esse que nós temos, no qual nós podemos confiar e no qual nós devemos esperar. E a verdade é que
há um testemunho por trás deste momento difícil da sua vida. As pessoas que são descrentes, até mesmo alguns crentes que estão ao seu redor, eles sabem pelo que você está passando. Quando eles veem que você está firme, que você, apesar da dor, consegue sorrir e confiar no Senhor, isso dá a eles uma noção de que a vida cristã é feita de uma esperança que o mundo não pode entender, de uma esperança que os homens não podem entender, de uma esperança que é loucura para os homens, mas que para nós é a esperança de uma vida eterna, a esperança de um Deus que nos prometeu estar conosco todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. Por fim, a terceira atitude, então, verdadeira comunhão com Deus. Miqueias diz: o meu Deus me ouvirá. Olha que maravilhoso, Miqueias está expressando aqui a fé dele, a certeza que ele tinha que o Deus dele o ouviria. Quantas vezes a gente ora, eu até escrevi no meu Facebook esses dias, às vezes a gente ora por coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos, e quando Deus faz, quando ele vem e responde, a gente fica maravilhado. Mas por quê? Porque nós temos uma fé tão fraca e tão pequena. E quantas vezes ele opera o impossível nas nossas vidas? Ele ouve as nossas orações. Às vezes ele vai responder não, às vezes ele vai responder espere, mas ele ouve as nossas orações. Ele é um Deus presente. A crise, o deserto, como eu já falei, é um momento de estreitar os nossos laços com o Senhor. É um momento de ficar mais próximo do nosso Deus. É um momento de saber que Ele nos ouve e que nós precisamos conversar com Ele, porque é uma coisa que nos refrigera, sabe? Quando você está na crise e você tem aquele momento só seu e Deus, e às vezes você não tem nem palavras, às vezes você só chora na presença do Senhor. Ele te escuta e Ele entende o seu coração, mesmo quando você não tem nem palavras para orar. Nós precisamos entender que é um privilégio tão exclusivo nosso, dos crentes, esse poder falar com Deus. E nós precisamos abraçar este privilégio e fazer uso disso, de ter essa comunhão com Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem e escuta pobres pecadores como eu e você. Não negligencie o poder da oração e a eficácia da oração. A Bíblia diz: muito pode em eficácia a oração dos justos. O Arthur fala de um outro exemplo em Marcos capítulo 4, quando os discípulos estão no barco e vem a tempestade, eles acordam Jesus desesperados, Jesus acalma o mar, e depois Jesus olha para eles e diz: por que não tendes fé? Que triste ouvir o Senhor falando isso para nós. Por que não tendes fé? Em meio a essa tempestade, quem está ali no barco com você? Jesus Cristo, Ele está no barco com você. Então, a verdade é que não importa a tempestade que está lá fora, porque Jesus está aqui no barco comigo. E eu não quero ouvir Ele olhar para mim e dizer: por que não tendes fé? E aí em Marcos, depois que Jesus acalmou a tempestade, os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus, e Ele está no barco conosco. Então, resumindo, irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Se você está passando por essa grande tempestade, você mal consegue ouvir a voz do Senhor em meio aos trovões e à chuva e ao vento, lembre-se, este que acalma tempestades, Ele está no seu barco. E eu acho que muitas vezes nós precisamos falar pro mar agitado do nosso próprio coração: acalma-te, Ele é Deus. Aquieta-te em saber que Ele é Deus. Coloca sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E eu acho esse versículo maravilhoso, porque Ele não diz: coloque sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele vai cuidar de vós. Ele diz: Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós a cada segundo. Neste momento que eu estou aqui falando com você e você está me ouvindo, Ele tem cuidado de nós. E por que na tempestade a gente se esquece disso? E a gente deixa o medo falar mais alto e a tempestade falar mais alto do que a voz do Senhor que diz: eu estou contigo todo o tempo. E se você quiser conversar, se você quiser me mandar um pedido de oração, algum conselho que talvez eu consiga dar, se você simplesmente quiser conversar com alguém, pode me mandar um e-mail para este e-mail aqui, franv08@gmail.com, ou para o meu Twitter, twitter.com/franveríssimo_, ou até a mensagem pelo Facebook, facebook.com/fpv08. Tá bom? Entre em contato comigo que eu vou gostar muito de te ouvir, de poder orar por você e com você. Então é isso, gente. Espero ter ajudado e abençoado e edificado vocês um pouquinho. Obrigada ao Arthur por permitir que eu fizesse este vlog com o estudo dele. Até o próximo vídeo.